vida dele, da Viviane lá em Candeias. Eu oro para que o Senhor derrame sobre ele graça, unção, favor. Usa ele, Pai, com autoridade nessa manhã, e que ele seja um canal nas nossas vidas, ó Pai. Tudo que ele falar venha ser semente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você pode aumentar um pouquinho o volume? Glória a Deus. Irmãos, para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui, para poder estar compartilhando da palavra do Senhor, porque nós sabemos que a melhor parte que nós podemos desfrutar é o momento que estamos na presença do Senhor. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu aqui já agradeço ao pastor pelas palavras que ele falou. Eu não tenho como descrever, porque se eu for falar o que Deus tem feito na minha vida, eu vou ficar aqui hoje, amanhã, vamos ficar a semana toda. Para mim é muito especial eu poder estar aqui hoje, agradecendo a Deus por ter essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Primeiramente eu agradeço a Deus, porque Ele está acima de tudo, de todos, e não tem como deixar de enfatizar isso. Mas depois eu gostaria de agradecer muito, muito a vida do pastor André, que desde quando a gente chegamos na igreja Batista, eu confesso para os irmãos, eu sou muito transparente. Eu sou muito transparente no que eu tenho para falar. E eu e a minha esposa, nós chegamos totalmente, nosso casamento destruído. Para quem olhasse, humanamente falando, não teria nem recurso mais. Mas Deus colocou o pastor André na minha vida, na vida da minha esposa, e através de muitos discipulados. O que é o discipulados? É chegar, conversar, expor aquilo que nós estávamos passando. E Deus começou de uma maneira grandemente usar a vida do pastor André sobre as nossas vidas. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dele, pela vida da pastora Regiane. E eu confesso para os irmãos que vocês estão em ótimas mãos, porque o pastor André é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, uma pessoa de caráter, uma pessoa que sempre tem feito as coisas para Deus da melhor qualidade. Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que é rompendo em fé. O que é essa palavra? Pode se sentar, fica à vontade. O que é essa palavra rompendo em fé? Esse rompendo em fé, ele já diz algo para nós, que mesmo você tendo fé, ela te leva, você tem que romper. E o que você tem que romper? É as dificuldades, é aquilo que você sabe onde você precisa de estar buscando mais a presença de Deus. Eu gostaria que, se for possível, colocar para mim Hebreus 11, 24. Glória a Deus. Vamos meditar na palavra. Aqui cai no telão aqui, pastor. Glória a Deus. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os dos tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Irmãos, nós falar de Moisés
é um dos homens mais conhecidos da Bíblia. E ele teve que romper em fé quando ele saiu do Egito. Ele ficou 40 anos no Egito, foi criado pela filha de Faraó, e ele saiu de lá porque Deus tinha um plano na vida dele. Ele saindo de lá, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Um homem que foi instruído, um homem que foi estudado, um homem que Deus cuidou dele desde criancinha. Mas Deus, quando tem um plano na vida de alguém, por mais que aconteçam algumas coisas na vida dele, algumas coisas que você não vai entender, mas lá na frente, lá no futuro, você vai entender o que Deus tem algo para fazer na sua vida. E assim foi com a vida de Moisés. Abandonou as riquezas que ele tinha no Egito e foi enviado, fugiu para o deserto, porque no deserto passou mais 40 anos, Deus preparando a vida dele para que ele fosse usado nas mãos do Senhor. Depois, se você for ler a história de Moisés, é uma história muito linda mesmo. Hoje nós sabemos que tem pessoas também que, por mais que as coisas aparentam que não vai ter recursos, aparentam dificuldades, aparentam que você já não tem mais sonhos, que você não tem mais vontade de realizar algo, mas Deus, mesmo você estando passando por algumas dificuldades, Deus lá na frente tem algo especial te esperando. Basta você crer. Nós sabemos também que Deus tem o melhor para mim, para você, quando nós colocamos a nossa fé em ação. Você precisa exercitar a sua fé. Às vezes a sua fé, você vai exercitar ela com atitudes. Nós podemos ver também na vida de um mártir, que foi Estevão, que foi um homem que deu a sua vida por amor do Evangelho, por amor de Jesus. Ele simplesmente foi morto por pregar a palavra de Deus. Mas por ele pregar a palavra de Deus, para ele pregar a palavra de Deus, para aqueles que se diziam religiosos, ele passou muitas lutas, muitos problemas. Mas eu, meditando na vida dele também, foi um homem que teve que romper em fé. Foi um homem que teve que quebrar barreiras para pregar a palavra de Deus. Você fala assim, mas ele foi morto. Mas nós vamos ver no capítulo 7, versículo 56 de Atos. Atos é o 5º livro da Bíblia, irmãos. Que mesmo quando ele estava sendo apedrejado, o homem tem que ter fé, né, irmãos? Mesmo ele sendo apedrejado, o interessante é que ele olhou para cima e falou assim: eis que vejo os céus abertos. Teve a visão de Jesus ao lado do Pai. Assim também, irmãos, somos nós hoje aqui. Você fala assim, mas aconteceu tantas coisas, né, lá no passado, mas nós temos que trazer hoje para os dias de hoje. Quando você começa a falar do amor de Jesus, você está começando
a exercer aquilo que você crê, que é o Senhor Jesus Cristo, que você começa a romper em fé, é quando você começa a abrir o seu coração para as coisas de Deus. Não importa aquilo que você está passando, ou as dificuldades que vocês têm encontrado, irmãos, eu confesso para vocês, conforme o pastor André acabou de falar, se eu fosse olhar por circunstâncias, momentos, eu não estaria lá na cidade de Candeias, porque eu morava há 50 anos em Campo Belo, e nunca tinha saído da minha cidade, tinha saído apenas para trabalhar, mas de mudança nunca tinha saído. E quando eu senti aquela vontade assim de pregar a palavra, a gente sente aquele amor pelas vidas, quando você sente aquele carinho pelas almas. E Deus me levou a eu romper em fé, porque as suas atitudes vai mostrar se você está exercitando a sua fé. Porque qualquer pessoa que você perguntar, todos têm fé em alguma coisa. Tem pessoas que, se você perguntar, que tem fé às vezes em algo que não se mexe, em algo que não pode fazer nada para você, mas as pessoas têm fé. Mas quando você começa a exercitar a sua fé no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, no autor, consumador das nossas vidas, há uma diferença, meus irmãos. Conforme o pastor André falou, eu todos os dias eu tenho agradecido a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. Mesmo eu sendo um miserável, um pecador, Deus tem me fortalecido na sua presença. Mas para isso foi preciso de atravessar uma barreira, romper em fé. Eu não sei o que você está passando no seu casamento, não sei o que você está passando na sua área financeira, não sei o que você está passando com seus filhos, mas você tem que ter fé. Fé no nosso Senhor Jesus Cristo e crer que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Dificuldades com certeza você vai ter. Dificuldades, não tem como você correr, porque a palavra fala que no mundo tereis aflições, mas nós temos a certeza que quando nós estamos firmes na presença do Senhor, Deus Ele é fiel para nos proteger, para nos guardar. E não importa o que as pessoas falam, as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus, não importa o que elas falam, o que elas pensam, o que elas vão dizer de você, mas você tem que romper em fé, mesmo quando você começar a sofrer ataques, porque o inimigo, ele é astuto, ele sabe como te atingir. Mas aí você tem que romper em fé, falar: eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que Deus Ele é fiel para com a minha vida. Irmãos, eu agradecendo a Deus, porque o que Ele tem feito na minha vida, eu sempre dou sim testemunhos, porque conforme o pastor falou, eu consegui esse ano agora formar a minha filha, e tudo é pela misericórdia de Deus. Tem um outro estudando lá em Lavras. Você fala assim: não, então ele deve ganhar muito bem, deve ter um serviço muito top. Irmãos, a única coisa que eu sei é que quando as coisas começam a apertar, às vezes eu estou viajando, que eu mexo com vendas, eu paro e começo a orar ao Senhor. Irmãos, mas para a honra e glória do Senhor, sempre paguei a faculdade da minha filha todos os meses adiantado. Deus sempre proveu recursos para mim. E isso é romper em fé,
Porque se você for olhar humanamente, qualquer pessoa que você for falar, olhar para mim, falar assim, como que o Sérgio conseguiu, nós pagamos 1 ano e pouco, pagando 2 faculdades, né, Viviane? Pagando 2 faculdades, fala, mas como que ele consegue umas coisas? Irmão, se você me perguntar também, você não vai ter resposta, que eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu creio e Deus tem feito algo diferente na minha vida. Eu saí, conforme a palavra do pastor, a respeito dos dízimos e das ofertas. Irmãos, eu já vou muito lá para Gênesis 4, onde Abel, quando foi ofertar ao Senhor, ele deu o melhor, o que ele tinha, o melhor para Deus. Ele deu o melhor. Não pense você que Deus vai ficar te devendo alguma coisa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu para você. Se Ele prometeu que você vai ser próspero, se Ele prometeu que você vai ser um vencedor, Ele vai cumprir com a palavra dEle. Basta você crer, você romper em fé. E assim, Abel foi abençoado. Aí você fala assim para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, irmãos, não tem como você, a palavra fala que não é por força nem por violência, mas em Oséias 4 fala que o povo perece por falta de conhecimento. E às vezes pessoas passam tantas, sabe, você vê pessoas sendo destruídas, pessoas por falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando os pastores vão pregar sobre dízimos, sobre ofertas, o ataque vem. Pessoas, eu sou dizimista desde quando também, eu não me lembro quando nós não demos dízimo. Não me lembro, irmãos, não me lembro. Se eu sou sincero, não vou falar que nunca, para não ter perigo de eu estar aqui mentindo, mas eu não me lembro. Quando foi que você não deu dízimo? Eu não lembro. Sempre fui fiel, mas sempre criei que Deus tem o melhor. Eu sempre criei, rompendo em fé, porque a palavra fala que Abel deu o dízimo, deu o melhor, deu a oferta. Ele deu o melhor porque ele teve fé. Ele teve fé para ofertar ao Senhor. Aí você pode falar assim, não, mas você está falando de oferta. Irmãos, até para você ofertar, até para você ser um dizimista na obra do Senhor, você tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como você agradar a Deus. E nós vamos aqui no capítulo 11, nós vamos ver aqui que de Hebreus, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é você agir em cima daquilo que você não está vendo, porque aquilo que você está vendo não precisa de fé. Aquilo que você está vendo, você não precisa de fé. Nós podemos ver também que Abraão, no capítulo 11, versículo 8 de Hebreus, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Irmãos, isso é fé. Isso é você romper em fé. Porque tem pessoas que às vezes quer negociar com Deus. Se o Senhor me der isso, eu faço isso. Irmãos, servir a Deus, você tem que ter um coração aquebrantado, um coração rendido ao Senhor. Conforme eu estava falando, que quando eu cheguei na igreja batista, meu casamento já não existia mais. Já não tinha mais perspectiva para o meu relacionamento com a minha esposa. Aí você pode pensar assim, mas simplesmente você pode largar da sua esposa. Hoje tem muitas mulheres, hoje tem muitos homens
Realmente, vocês estão certos. Irmãos, mas quando, dependendo da decisão que você toma, você não você pensa que está resolvendo um problema. Você pensa que está resolvendo um problema. Ah, ela vive a vida dela, eu vivo a minha. Mas através dessa decisão que você toma, você vai atingir os seus filhos. Não pense em você que você não vai atingir, que você vai atingir os seus filhos. E quando você começa a atingir os seus filhos, aí você vai ver aquilo que você poderia ter feito para restaurar o seu casamento. Por que eu não fiz? Às vezes pode ser tarde. Aí as pessoas começam a querer culpar a Deus. Mas até para você restaurar um casamento, você tem que romper em fé. Filhos precisam de romper em fé com os pais, honrar os seus pais. Precisam de aprender a honrar os seus pais. Tudo isso está enquadrado quando você começa a romper em fé, porque fé depende de atitude também. Você fala, eu tenho fé, mas você às vezes não exerce a sua fé. Simplesmente falar é fácil, o duro é você começar a colocar em prática. Vocês acham que quando Moisés largou de ser chamado filho da filha de Faraó, largou de ser um dos homens mais importantes para viver no deserto, aquilo ali é atitude. Estevão, quando começou a pregar a palavra de Deus, foi fé. A fé impulsiona a pessoa a ter atitude, ser levado a fazer algo diferente na sua vida. Porque tem pessoas que às vezes vêm na igreja, ora, Deus muda a minha vida, mas quer continuar levando uma vida do mesmo jeito. Irmãos, começou 2021, já está terminando 2021. Se você não mudar de atitude, se você não começar a romper em fé, colocar a sua fé em ação, vai terminar 2021, você vai entrar em 2022 e vai continuar a mesma coisa, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Eu tenho um hábito de falar que tem pessoas que às vezes chegam na igreja com pouco tempo, pessoas que têm testemunho para falar, tem pessoas que têm tantas coisas para falar, tem pessoas que dá gosto de falar com elas, mas tem aquelas pessoas também que você vai conversar com elas, as pessoas que já têm tantos anos na igreja, a pessoa não tem um testemunho para falar. Pessoa, toda vez que você vai falar com ela, a pessoa começa só a murmurar, começa a reclamar. Mas por que o erro está em Deus? Não, o erro está em você não começar a colocar a sua fé em ação, colocar a sua fé para funcionar. Porque Deus não é culpado das nossas atitudes, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus deu um livre-arbítrio para você. É você quem decide onde você quer chegar, quem você quer ser na presença de Deus. Porque Deus não vai te forçar a nada. Aí em Apocalipse fala, que lá 3:20 fala que eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei contigo, com você e você comigo. Então Deus não vai te forçar você nunca a fazer algo que você não quer. Sempre para servir a Deus, você tem livre e espontânea liberdade. Algo que o pastor falou aqui, de pessoas que precisam da manutenção aqui na igreja. Irmãos, não tem como o pastor chegar para cada um, ficar pedindo o que tem que fazer. Você não está fazendo para o pastor. Você não está, eu estou com dó do pastor. Irmãos, a recompensa, o pastor não vai te fazer nada para você, a não ser orar por você. Mas ele é homem. Ele já tem a família dele, mas quando ele começa a orar por você e começa a te pedir a Deus para te abençoar, com certeza Deus vai te abençoar. Mas a recompensa vai vir de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos. Quando você põe a mão na massa, você põe a mão no arado, como fez Eliseu, estava arando terra, e Deus foi lá e pegou ele para fazer a obra dele. Então Deus só vai escolher pessoas que trabalham, pessoas que aguerridas na sua obra, pessoas que começam a fazer aquilo que tem que ser feito na obra de Deus. E Deus não precisa de caridade. Deus precisa de homens, mulheres determinados em fazer a sua obra. Homens que põem a mão ali, eu vou fazer. Está precisando disso aqui? Vou fazer. Lá na igreja de Candeias, chegou um casal lá, até uma advogada. Irmãos, eu confesso para vocês, eu fiquei até assim, assustado.
A irmã chegou, ela e o esposo dela. Pastor, eu posso fazer isso aqui? Irmã, não só pode, como você fica à vontade para fazer o que quiser. Irmãos, até pôr gesso nas paredes lá, estava pondo gesso. A escolinha lá das crianças, ela foi lá, ela fez tudo do bom e do melhor. Ela ficava o dia inteiro lá. E tudo isso eu cheguei para ela e falei: irmã Liliane, minha filha, eu não posso fazer nada assim para te recompensar, nem como te pagar, eu não tenho como. Mas eu tenho uma palavra para você. A recompensa sobre a sua vida é de Deus. E você tomando posse dessa palavra, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para fazer na sua vida. E é assim que Deus faz na vida do ser humano, na vida daquele que se coloca na brecha, na vida daqueles que têm compromisso com Deus. Porque tem pessoas que às vezes acha para fazer as coisas para Deus, acha tudo difícil. Tudo difícil. Irmãos, o único que não vai ficar te devendo nada. Se você, mas vou fazer hoje, mas se eu morrer amanhã, os seus filhos vão herdar aquilo, porque Deus não vai ficar te devendo, nem a sua geração vai ser recompensada. Até seus filhos vai herdar das bênçãos daquilo que você fez para Deus. Então não pense você que vai ficar, eu vou romper em fé, mas não me envolvo mais com nada na igreja. Não quero mais relacionar com ninguém, não quero mais fazer nada na igreja, porque eu quero ficar sozinho, eu no meu cantinho. Irmãos, a palavra não nos ensina isso. A palavra, igual vocês vão ter um piquenique aqui a semana que vem, se relaciona. Se relaciona, porque quando você começa a se relacionar, você começa a ganhar força, espiritualmente falando. Porque não pense você que sozinho você vai fazer, sirva a Deus, mas eu não quero. Irmãos, você sozinho, você pode até ir mais rápido, com certeza, você vai mais rápido. Mas quando você está com um grupo andando junto, você vai devagarzinho, mas você vai longe, você vai mais longe, porque se você tropeçar, cair, tem aqueles que te dão a mão para te levantar. Então é assim que funciona a obra de Deus. Não pense você que senão não vou me relacionar com os irmãos. Mas é tão difícil, aquele irmão é tão difícil, meu irmão. Nós estamos aqui é porque nós precisamos de ajuda um dos outros. Nós precisamos a cada dia estar mais sendo fortalecido, porque nós estamos aqui nessa pandemia. Irmãos, quantas pessoas foram levadas por essa maldita pandemia? E você pode pensar assim: mas eu já perdi gente da minha família. Nós também perdemos, né? Perdi um cunhado com 49 anos. Irmãos, mas você tem que continuar a sua vida, continuar rompendo em fé. É assim que funciona a obra de Deus. É assim que você vai conseguir ter êxito na palavra de Deus. Porque nós precisamos a cada dia estar buscando mais e mais a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, e é impossível você adquirir, você conquistar algo de Deus. É interessante. Sem fé é impossível você agradar a Deus, e sem fé é impossível você conquistar algo de Deus. Porque quando você não tem fé, você quer agir com a força dos seus braços. A fé é você agir na dependência de Deus. Nós podemos ver aquele grande soldado, aquele grande líder chamado Naamã, um homem que a Bíblia nos relata que era
da alta sociedade. Um homem que quando saía de casa, ele era o grande Naamã, o Todo-Poderoso. Mas nós sabemos que quando Naamã chegava em casa, batia nele a tristeza, batia nele a depressão, porque ele era um homem leproso, um homem cheio de feridas, um homem precisando da misericórdia de Deus. Assim também aí no mundo aí fora, meus irmãos. Quantas pessoas não dão um braço a torcer, ainda te criticam de você estar vindo na igreja. Amigos que se dizem amigos, às vezes estão todos estourados, precisando de estar aqui, precisando de ter um conhecimento da palavra de Deus. Mas o orgulho, o status, não deixa a pessoa vir, porque acha que é humilhante ouvir a palavra de Deus. Naamã, ele era o grande Naamã quando ele saía da casa dele, mas quando ele voltava, ele era o pior dos homens, sofredor, um homem que passava a vida dele se escondendo dos outros, por causa de um corpo cheio de feridas. Mas um dia, ele ouviu falar de um homem de Deus. Ele ouviu falar do Deus de Israel, do Deus que nós servimos. Você sabia que o Deus que nós servimos é o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que realiza tantas coisas nas nossas vidas? Você está aqui, você sabe disso. É só você colocar a sua fé em ação, começar a romper em fé. E quando Naamã ouviu falar deste Deus, eu acredito que já tinha, na época, por ele ser um homem da alta, ele já tinha procurado todos os recursos. Mas até então, ainda não tinha ouvido falar desse Deus, esse Deus que cura. Aí ele ouviu falar. Então eu vou até nesse Deus. Chegou lá, Eliseu, grande homem de Deus, mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. E ele achou aquilo um absurdo. Mas você não pode condená-lo por isso, porque ele tinha outro ensinamento. E a pessoa, quando tem outro ensinamento, que ela vem e conhece a palavra de Deus, ela acha muitas coisas estranhas na obra de Deus. Principalmente quando você fala que Jesus está vivo, que Jesus se faz presente no meio de nós. Jesus, ele é real no nosso meio. Se você crê, se você não crê, para Deus vai continuar sendo Deus. Jesus vai continuar a estar vivo. Se você não crê, o único que vai ser desfavorecido, o único que vai se perder é você, porque Jesus se faz presente no nosso meio. Ele se faz presente no nosso meio. Então, quando você começa a colocar a sua fé, a romper em fé, eu acredito que quando foi para Naamã entrar naquele rio, ele só entrou porque brotou fé no coração dele. Por mais que ele achou difícil, mas brotou fé no coração dele. Eu não sei o que está passando na sua vida, mas o Espírito de Deus sabe, e você tem falado com Deus. Eu não sei qual o problema que você tem passado, mas nós sabemos que para qualquer problema, qualquer situação, se você crê, seja ela qual for, meus irmãos, eu já tinha tanta experiência na minha juventude, fiz muitas coisas que não devia, mas quando eu ouvi falar de Jesus, irmãos, eu ganhei uma nova chance de vida, eu ganhei nova vida, porque se eu não tivesse
alguém tivesse pregado a palavra de Deus para mim, eu não estarei aqui hoje. Então, quando você ouve falar, você ouve pregar a palavra de Deus, irmãos, não se preocupem com as outras pessoas. Você sabe que é o que a primeira pessoa que tem que gostar de você? É você mesmo. É você que tem que gostar de você. Não adianta você falar que gosta de outra pessoa se você primeiramente não gostar de você. Não tem como você ajudar uma pessoa se primeiramente você não for ajudado. Eu só estou aqui hoje porque o pastor André investiu na minha vida, gastou tempo com a minha vida. Mas vocês acham que no momento que ele falava comigo, quantas vezes eu saí de lá? Pensa num cara bravo. Você pode dobrar e pensar, esse cara, eu posso falar, esse cara sou eu. Mas depois eu vi que tudo foi bom para a minha vida. Porque você só recebe algo quando você determina em aceitar aquilo que é bom para você. Às vezes na hora que você está ouvindo alguma coisa, às vezes até mesmo uma palavra de Deus, uma palavra que às vezes confronta você, mas a palavra fala que Deus só repreende aqueles que Ele ama. Deus cuida daqueles que Ele ama. Você que está aqui hoje, você que saiu da sua casa, meu irmão, você já deu um passo de fé, você já está rompendo em fé, porque quando você começa a buscar a presença de Deus, automaticamente você está pedindo, Deus, eu estou na tua dependência, eu quero algo especial do Senhor. Muitas das pessoas às vezes podem pensar assim, mas eu não lembro nem da palavra que foi ministrada domingo passado. Se eu perguntar aqui, às vezes você não vai lembrar. Irmãos, eu posso te perguntar também. Se você ficar sem almoçar, sem jantar, você vai se enfraquecendo. E se você ouviu a palavra lá domingo passado, se eu te perguntar o que você almoçou também, você não vai saber. Você sabe que se você não almoçasse, não jantasse, na segunda não almoçasse, não jantasse, você vai se enfraquecendo e vai morrer fisicamente. E a palavra de Deus é assim também. Por que o pastor falou que quinta-feira está faltando pessoas? O que acontece? Quando você começa a faltar, meu irmão, você sabe o que acontece? Você começa a se enfraquecer. Tem pessoas que às vezes vê dificuldade nas coisas da igreja, nas coisas de Deus. É porque está fraco. É porque vai se enfraquecendo. A pessoa vai se debilitando. Assim somos nós também, no físico. Para de comer, para de se alimentar, você vai se enfraquecendo. Começa a romper em fé. Começa a buscar nas quinta-feiras. Buscar a presença de Deus, começa a buscar fortalecimento para a sua vida. Em Filipenses 4:13 fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem é o que te fortalece? É a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é viva. Irmãos, muita gente tinha um hábito, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, papel aceita tudo. Realmente, qualquer coisa que você quiser escrever em qualquer papel, vai aceitar. Mas o único que permanece é a palavra de Deus. Passa o tempo que passar, nós vamos passar essa geração, a sua geração, e a palavra de Deus vai continuar sendo pregada, porque ela é viva. Ela é viva. Você pode fazer tudo que está aqui, irmãos. É o que acontece. Então, daqui 100, 200 anos, se Jesus não voltar antes, ela vai continuar sendo pregada. E nós estamos tendo o privilégio de ter esse livro que Deus deixou, esse manual aqui, para que nós ficássemos mais íntimos dele.
uma coisa que você tem que, assim, cada dia, você, não sei se você tem um hábito, começa a ler, pega os evangelhos, começa a ler, porque isso é um alimento para você, isso é um alimento para a sua vida espiritual, porque não tem como você continuar forte na palavra de Deus se você não se alimentar das coisas espirituais. E a primeira delas é você começar a ler a palavra de Deus. Começa a dedicar. Você fala assim, mas eu não tenho tempo. Irmãos, a pessoa fala que não tem tempo para tirar 10 minutos para ler a palavra de Deus. Se você lê um versículo, começa com 1, 2 e vai lendo. Tem algo aqui que eu falei sobre Moisés, chega na sua casa, dá uma folheada lá, quem foi Moisés, por que ele largou de ser filho da filha de Faraó? Por que Estevão chegou ao ponto de ser apedrejado? Nós podemos ver que todos estes homens, grandes homens, eles foram rompendo em fé. Nós podemos ver lá no livro de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele recusou de se alimentar das iguarias do rei, alimentar das coisas do mundo, porque às vezes a pessoa se alimenta muito das coisas do mundo e começa a esquecer das coisas espirituais. As coisas do mundo às vezes chamam muita atenção, mas as coisas espirituais, ela vai te fortalecer. E você estando sendo fortalecido, você vai desfrutar do melhor aqui nessa terra. É a palavra de Deus que nos garante isso. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante que nós somos mais do que vencedores. Sadraque, Mesaque e Abednego romperam em fé, mesmo sendo jogado naquela fornalha. Ele falou, pode me jogar, mas vocês viram que Jesus estava com eles, mesmo na fornalha, mesmo nos problemas, ele estava com eles, mas aquilo lá foi uma atitude de romper em fé. Daniel foi jogado na cova dos leões. O que aconteceu? Jesus estava com ele, Deus estava com ele, Deus fechou a boca dos leões. Assim também é você que está passando por uma adversidade agora momentânea na sua vida. Mas se você romper em fé e crer e ter atitude, porque a fé sem atitude, você não vai conseguir sair do lugar. Você só vai sair do lugar, você só vai conseguir ser mais do que um vencedor é quando você começa a romper em fé e ter atitudes, conforme foi grande homens de Deus. Gideão, grande homem de Deus, foi usado por Deus, mas ele teve que romper em fé, teve que crer que Deus estava com ele. E você também, que está passando aí por algum problema, começa a romper em fé. Irmãos, eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Eu não me sinto, igual o pastor falou, eu não me sinto mais ou menos do que ninguém. Eu sinto um privilégio de poder estar servindo a Deus. Quando você começa a sentir, mesmo que as adversidades aconteçam na sua vida, porque assim que terminar o culto, começa já você tendo que romper em fé. Quando você sai dessa porta da igreja para fora, você começa a exercer a sua fé. Aí é entre você e Deus. Aí já é entre você e Deus. Que Deus nos deu o livre-arbítrio. Você saindo da porta para fora ali, você começa a romper em fé nas suas atitudes. Você vai ter atitudes que agradam a Deus. As suas atitudes vai ser para glorificar o nome do Senhor. Não faça como fez o filho pródigo. Largar a casa do pai para querer viver uma aventura. E às vezes essa aventura, é porque às vezes a pessoa começa a se enfraquecer na casa do pai.
começa a se enfraquecer e começa a achar que as coisas já não estão servindo para mais nada. Está na casa do Pai. Eu vou sair da casa do Pai, vou dar uma volta no mundo. Irmãos, cuidado. Começa a romper em fé. As adversidades que você tiver aqui na igreja, começa a procurar a resolvê-las. Não tenta, às vezes, querer achar consolo nas pessoas lá que não têm conhecimento da palavra de Deus. Porque destruir é mais fácil do que construir. Se você argumentar com uma pessoa que está sendo dizimista na casa do Senhor, irmãos, despeja um caminhão de conversas sobre a sua cabeça. Mas quando você tem fé que você vai estar agradando a Deus e que Deus vai cuidar de você, não é que você está comprando as bênçãos de Deus. Longe disso, meus irmãos. Longe disso. É porque é Bíblia. Então nós não podemos nem tirar e nem aumentar nenhuma vírgula. É Bíblia. Então queira, ou você concorde ou não concorde, a palavra vai ter que ser pregada. Eu conversando com um irmão lá da nossa igreja, ele veio de uma denominação, então veio com a mente cauterizada, às vezes ele está até assistindo. E acha que dificuldade em dar o dízimo. E ele começou a querer justificar para mim. Pastor Sérgio, assim assado. Engraçado, até conversei com a minha esposa, até interessante, ele tem argumento. Aí eu já falei, gente, não vai adiantar. Eu só falo, sabe o que eu falei com ele? Irmão, posso te falar uma coisa? Eu sei o que Deus tem feito na minha vida. Independente do que você pensa ou fala, eu sei o que Deus tem feito na minha vida. E às vezes o que está acontecendo na sua vida, às vezes é falta de você, às vezes honrar o Senhor nesta área. Porque financeiramente ele é bem sucedido. Mas tem umas coisas que acontecem na vida dele, que eu discipulo ele, e tem umas coisas que acontecem na vida dele, eu falei, isso aí pode ser por causa da desobediência de você não ser dizimista. E ser ofertante ele é, de você ser dizimista na casa do Senhor. Porque ele é uma pessoa super. Você olha assim, cara, irmãos, a única coisa que você tem que dar testemunho é da sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Aí não importa o que as pessoas falam. Chegou uma pessoa para mim e perguntou assim: o que você faz? Como que você consegue fazer o que você faz? Eu falei, minha irmã, não tem receita para isso não. Não tem, não sei como te falar. É um mistério. E a única coisa que eu sei é que eu sou dizimista, ofertante. Agora, se você me perguntar como que acontece, eu não sei. Não, essa receita, a única coisa que eu sei é que eu sou fiel ao Senhor. E eu tenho colhido as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Tanto no espiritual como no material. Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Tem o meu filho lá com 15 anos, né, Viviane? O Gabriel. Uma bênção de Deus na obra do Senhor. Pensa num menino que gosta das coisas bem feitas, e pensa num menino dedicado na obra de Deus. O outro está lá em Lavras, ele é músico, está lá, que tem a Igreja Batista Vale das Bênçãos, está lá servindo a Deus. Hoje a minha filha está numa igreja que é o namorado dela de outra denominação, que é a Quadrangular. Aí eu falei para ela, fica à vontade, minha filha. Você tem que, não é por força nem por violência. E longe de nós querer pregar placa de igreja. Longe de nós, a Igreja Batista Vale das Bênçãos, você não vai ver denegrir a imagem de ninguém, de pastores, você não vai ver isso. Porque nós sabemos que nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos. Então nós precisamos a cada dia começar a plantar coisas boas na casa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Eu não sei como que o pastor... Vamos se colocar de pé. Irmãos, eu confesso para os irmãos,